Hoje eu quero falar especificamente sobre tipos de marketing. Agora que você já entendeu que marketing não é propaganda, não é venda e que a gente pode fazer de uma forma muito legal, muito intensa para conseguir se relacionar melhor com o nosso mercado, eu quero te explicar um pouquinho sobre as possibilidades e as diferenças que a gente tem dos tipos de marketing que a gente pode praticar. Primeira coisa que eu quero te dizer é que existe o marketing interno e o marketing externo. Marketing interno é o nome que a gente dá para todas as ações que a gente faz de alguma forma de comunicação, de relacionamento, ou que a gente faz de estruturação da nossa força de marketing voltada para os clientes que a gente já tem e na nossa própria estrutura. Então, por exemplo, se eu faço um banner interno, se eu coloco ali uma forma de divulgação interna, um cartaz, se eu utilizo uma TV corporativa e coloco uma informação ali. Por exemplo, na minha TV corporativa eu informo os meus clientes que estão ali na sala de espera que eu faço clareamento a laser. Eu ali na minha sala de espera eu uso o Take One. Sabe o que é o Take One? Take One. É quando você tem um material, um folder, um formato de postal, onde a pessoa pega ela se interessou por aquela chamada e pega Então você pode ter ali um Take One sobre algum serviço, sobre um tratamento de halitose, sobre um tipo de prótese ou de implante que você faça. Isso também é um Take One, uma ação interna. Também pode ser uma ação interna, um uso de e-mail, quando você faz um disparo de e-mail para os seus clientes dizendo que a partir da data tal a gente vai ter um serviço novo, a gente vai começar a atender odontopediatria, por exemplo. Essas são ações, são exemplos de ações que a gente chama de ações internas de marketing. E as ações de marketing externas, né? O que é uma ação externa de marketing? São aquelas que a gente faz para um público ainda não do nosso relacionamento. Aí a gente pode estar falando das convencionais, né? Tipo rádio, TV, outdoor, essas coisas todas, propagandas em revista, mas qualquer ação que eu faça que é diretamente, uma rede social, por exemplo, que é diretamente para um público que ainda não tem contato comigo, a gente chama de ações externas, tá bom? Então vamos entender, marketing interno, aquilo que eu faço com os meus clientes para que eles conheçam novos serviços, novas oportunidades, ou que eles de alguma forma sejam estimulados a mostrar e indicar para as pessoas o seu relacionamento, através do conhecimento de um serviço. E o marketing externo é tudo aquele que eu faço de alguma forma, uma comunicação para um público que ainda não tem relacionamento comigo de uma forma direta, ou seja, que ainda não é cliente. Uma outra forma de marketing que eu acho legal a gente entender, porque tem muita coisa que se fala por aí, é a diferença entre o marketing digital e o marketing analógico. O que é o marketing analógico? Marketing analógico é aquele que é utilizado com as ferramentas físicas de um modo geral. Então, por exemplo, se eu faço um anúncio numa revista, se eu faço qualquer tipo de contato direto, né? Se eu faço uma palestra, se eu faço um evento, se eu faço um café da manhã com os meus clientes e familiares, qualquer coisa que eu faça nesse sentido, a gente vai chamar de marketing analógico, tá? Então, por exemplo, um Take One, novamente, que eu já expliquei, um folder, um material, tudo isso marketing analógico. E, portanto, o que é o digital? É quando eu faço todo o meu trabalho, essa minha arquitetura de integração em rede, né? Quando eu uso, de alguma forma, os canais todos de modo eletrônico, de modo digital. Então, quando eu trabalho bem o meu site, quando eu vinculo isso ao Google de uma forma inteligente, quando eu utilizo as redes sociais de uma forma inteligente, quando eu utilizo o e-mail integrado a tudo isso, estas ações todas de uma forma combinada a gente chama então de marketing digital, tá bom? A vantagem do marketing digital para o marketing analógico, fundamentalmente eu consigo atingir um número muito maior de pessoas, por motivos óbvios, né? E eu consigo medir tudo. No mundo analógico, ou seja, no mundo não virtual, não digital, eu não consigo exatamente saber qual o tamanho e a influência do boca a boca. Quantas pessoas estão neste momento, hoje, nesta data, neste mês, contando para seus amigos. Já no mundo digital, sim, eu consigo medir quantas vezes aquilo foi compartilhado, né? Aquela mensagem minha, de alguma forma, para quantas pessoas foi compartilhado. Então, o marketing digital tem essa vantagem de ser muito mais potencializador e, além disso, a gente consegue medir resultados de forma muito mais efetiva. Bom, uma outra diferença que é legal a gente ter também, porque ouvimos muito, é o chamado inbound marketing e o outbound marketing. O outbound marketing,
O nome, em inglês já define isso, é quando eu, de alguma forma, invado o espaço do meu cliente, ou da pessoa que eu estou intencionando falar. O que significa invadir o espaço? Então a pessoa está olhando uma revista, de repente ele vê uma propaganda. Ele estava lá para ver a propaganda? Não, então a propaganda invadiu o espaço. Eu estou ouvindo rádio, de repente aparece uma propaganda. Eu estava lá para ouvir a propaganda? Não, então a propaganda invadiu o meu espaço. Eu estou dirigindo, aparece um outdoor. Eu estava lá com esse objetivo? Não. Então esse outdoor invadiu o meu espaço. Deu para entender? Ou seja, a propaganda clássica, a comunicação mais convencional, de um modo geral, tem um comportamento outbound, ou seja, ele empurra para você, tá bom? Ele então tenta pegar as pessoas no laço, ele empurra uma informação. Por outro lado, inbound marketing acontece quando a gente é atraído por alguma coisa. Então a empresa faz ações de atração de mercado. Então ela se torna tão famosa, tão conhecida, tão respeitada, tão autoridade, que as pessoas querem ir atrás. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu quero comprar uma geladeira, e você vai atrás da geladeira, você vai entrar em sites, vai atrás de informações, vai em fóruns de discussão, vai buscar avaliação, o que as pessoas estão dizendo. Este processo chama inbound, ok? Na saúde, ao longo de toda a minha carreira como consultor, eu tenho visto que o que funciona para a gente em saúde muito mais é o inbound. Né? Então, quando a gente pensa num grande hospital, num grande laboratório de análises clínicas que nos atrai, a gente observa que o que fez essa atração não é outbound, ou seja, não é uma propaganda, uma ação promocional que esse hospital, que esse laboratório fez, mas sim o meu interesse direto em ir atrás de informações mais específicas quando eu preciso. Isso significa um processo de inbound maduro, um marketing bem feito na área da saúde, ok? Então, inbound é quando a gente faz um conjunto de coisas que a gente vai atrair o cliente para a gente. E eu gosto de uma metáfora que é a seguinte: eu posso, no outbound, fazer um processo de caçar borboletas. Então eu pego lá aquela minha redinha, você deve ter visto isso em algum desenho, algum filme, nunca cacei borboleta, mas a gente vê essa imagem, e vou caçar borboletas e não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Isso é o outbound, eu saio caçando borboletas. O que seria nessa metáfora o inbound? Seria eu fazer um baita jardim bem feitinho, cheio de flores, que eu já sei que esse tipo de flor atrai borboletas. Então, ao invés de eu caçar borboleta, passar o dia inteiro atrás de borboleta, onde estão as borboletas? Eu vou caçar, eu faço um jardim fantástico e as borboletas vêm. Deu para entender? Muito melhor a gente usar estratégias, portanto, de inbound. Muito bem. E por fim, aqui ainda para explicar tipos de marketing, eu queria falar sobre o que é marketing de relacionamento. Na saúde, funciona de uma forma muito mais forte, muito mais contumaz, o marketing de relacionamento. Ou seja, quando eu faço ações de comunicação com a minha base de clientes ou com o relacionamento das pessoas que têm contato comigo, através de fortalecimento de relacionamento. Então eu me apresento e construo um relacionamento, eu nutro um relacionamento com essas pessoas. Marketing de relacionamento é eu me tornar conhecido, e uma vez que me torno conhecido, eu me apresento. Então eu gero conteúdo, eu apresento palestras, eu escrevo livros, eu escrevo artigos, eu faço vídeos, eu gravo conteúdo, eu apresento um conteúdo de interesse, de tal maneira que essas pessoas despertam atenção e se tornam interessadas. E assim como o jardim das borboletas, eu começo a atrair pessoas. Marketing de relacionamento, portanto, é isso. Eu construir relacionamento com a minha base de clientes para que esta dispare contatos para outras pessoas da sua base e o boca a boca seja efetivamente trabalhado. Então, resumindo o que a gente falou, os tipos de marketing possíveis entre o marketing interno e o externo. O interno tem muito mais força e capacidade de gerar relacionamento e resultados diretos. Quando a gente fala do digital versus analógico, cada caso é um caso, mas de um modo geral, o digital tem uma capacidade de potencializar mais rápido e maior volume. Mas tem casos que às vezes o analógico seja mais interessante. Entre inbound e outbound, sem menor dúvida, o inbound, ou seja, a atração de clientes, é uma ferramenta, é um conjunto, é uma visão, na verdade, não uma ferramenta muito mais forte da gente utilizar. E o marketing de relacionamento precisa estar pensado em tudo isso, em todas essas formas didáticas de dividir o marketing.
Tudo isso tem como objetivo de eu estreitar o relacionamento e provocar o boca a boca de uma forma ativa. Então, tudo que eu posso fazer para fazer com que as pessoas tenham a percepção de excelência no meu serviço e gere o boca a boca, que ela fale de mim de uma forma positiva, de uma forma espontânea para os seus amigos, eu devo fazer. E a este conjunto todo, né, a gente vai dar um nome ali de promoção dentro do mix de marketing, uma das formas importantes de promoção, um dos itens do mix de marketing como um todo. Então é isso, começa a praticar a partir de agora.